Estamos de volta com o programa Itapuã em Debate, a democratização da informação, dos questionamentos, recebendo na edição de hoje o delegado do DENARC, o Departamento Estadual de Narcóticos, doutor Adriano Schoff, que atuou até recentemente como delegado operacional da 6ª Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu e agora desempenha esse belíssimo trabalho junto com toda a sua equipe, próximo aqui à 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco. Doutor Adriano, gostaríamos de conhecer mais sobre o doutor Adriano Schoff, como despertou esta vocação para o direito, uma vez que nós observamos no seu currículo que os pais lá no interior de São Paulo são biólogos e existe uma tendência na família pelo direito? Na verdade, os irmãos não foram no mesmo caminho dos pais. Apesar de todos darem aula em faculdade, meus 2 irmãos são advogados, um deles recentemente agora passou para juiz do trabalho e o outro continua advogando em Campinas. E eu também fui para o lado de concurso, acabei prestando concurso para procurador do município de Campinas, sendo aprovado, fiquei 2 anos como procurador e em 2004 já tinha sido aprovado para delegado aqui no Paraná, fui chamado, fui convocado e acabei aceitando esse desafio de mudar de estado e ser delegado de polícia. O senhor tentou outros concursos em outros estados ao mesmo tempo para delegado de polícia? Não, delegado de polícia eu tentei só o do Paraná, que fui aprovado e fui uma vez por aula da magistratura em São Paulo, acabei sendo reprovado, mas como eu já tinha passado em outros concursos, acabei por optar por ficar na carreira de delegado de polícia. Uma carreira, para quem tem um espírito aventureiro, é uma carreira muito, muito interessante, é uma carreira que você pode desenvolver trabalhos de repercussão social e por esse motivo acabei me apaixonando por essa carreira. Agora, o senhor começou, por exemplo, o primeiro ato seu como delegado foi Coronel Vivida, né? Quando o senhor veio para Pato Branco, etc., e assumiu Coronel Vivida. Depois Coronel Vivida, Foz do Iguaçu, enfim. E aí, dessas 3 delegacias, Pato Branco, obviamente, pulou para o DENARC. Por que o DENARC, doutor? O DENARC, eu recebi 3 convites anteriormente, quando eu estava em Foz do Iguaçu, pelo divisional da Divisão Estadual de Narcóticos, e não pude, na verdade, aceitar esse convite, pois eu estava de operacional lá, com uma equipe já formada em Foz do Iguaçu. Mas, como o secretário achou por bem trocar todos os delegados de Foz do Iguaçu que estavam na subdivisão policial, por uma questão de logística administrativa, certo, existe um planejamento do Estado para que o delegado não fique muito tempo numa cidade de fronteira. Por esse motivo, apesar do trabalho muito bom que foi feito lá, não só por mim, seria suspeito em falar isso, mas pela equipe, a própria população reconheceu isso, fomos homenageados pelo prefeito e pela população, mas o fato de ter vindo para o DENARC foi um convite do divisional, o chefe do DENARC, de todos os DENARCs do Paraná. Mas nasceu esse convite, obviamente, pela razão do bom trabalho desempenhado pelo senhor? Acredito que sim, e pelo fato de ser um delegado operacional, porque o DENARC tem um perfil de delegado operacional. Não fica atrás da mesa. Exatamente. Esse é o meu perfil do delegado do DENARC, que é um delegado que tem que ter disponibilidade em viajar, em participar de operações. O DENARC tem toda uma filosofia um pouco diferenciada. Eu vejo, a gente acompanha no dia a dia, e agora essa integração, se assim pode ser colocada, junto com a Polícia Militar, esse trabalho do DENARC. E isso vem surtindo um efeito assim fantástico em apreensões e prisões. Doutor. A razão, isso leva já para um caminho, quem sabe, de um futuro, de uma unificação geral? Falar em unificação, nós temos que voltar para a Constituição, né? Então é complicada essa unificação hoje, em função do exercício que a Polícia Militar desenvolve, que a Polícia Civil desenvolve, e as leis e a Constituição, que impedem. Mas nada é impossível, a tendência é que haja uma aproximação maior entre a Polícia Militar e Civil, o que está acontecendo em vários estados, e o Paraná é um dos pioneiros nisso. Tanto que a criação desse DENARC foi exatamente em função de unificar, na verdade, a Polícia Militar e a Polícia Civil nessa unidade, não geral, mas nessa unidade. E por esse motivo nós temos que muito agradecer à Polícia Militar. Os policiais que são cedidos para prestarem serviços ao DENARC são policiais operacionais e que, na sua grande maioria, fazem o cerne
do DENARC aqui de Pato Branco e dos outros núcleos, Cascavel, Maringá, Foz do Iguaçu e a própria Curitiba. Seria num todo, assim, no conjunto das duas, uma polícia mais preparada, uma polícia diferenciada? Sem dúvida, a polícia militar com certeza tem um preparo operacional maior do que a polícia civil. A polícia civil é uma polícia judiciária, mas por esse motivo dessa união, o DENARC torna-se um órgão investigativo e operacional com muito mais afinco do que se só tivessem policiais civis. Nós temos que agradecer muito o Major Orti, o comandante aqui de Pato Branco, que nos cedeu 4 policiais militares para que prestem serviços ao DENARC. São policiais operacionais e que estão fazendo a diferença nesse núcleo. Obrigado, doutor. No início da sua carreira como delegado de polícia, em que, como falei anteriormente, trabalhamos juntos com muita satisfação. E o senhor já teve experiências com integração, porque de Coronel Vivida, a Polícia Civil do município, juntamente com a Polícia Militar, desenvolveu vários trabalhos juntos. E eu considero uma figura muito importante nessa integração, a figura na época do promotor, o Dr. Marco Aurélio, que fez um brilhante trabalho do município, realmente um profissional de grande gabarito. Só que eu queria perguntar ao senhor, que realmente já tem uma profundidade até no direito, dando aulas na faculdade, como é que o senhor considera essa figura do promotor de justiça dentro do trabalho policial? Nós temos algumas correntes do Ministério Público que defendem até uma investigação do Ministério Público, e eu sei que muitos delegados são contra. Eu gostaria de ter a sua visão com relação a essa figura do promotor dentro do trabalho policial. O Ministério Público hoje é essencial para qualquer investigação policial, não só o Ministério Público, como a magistratura. Hoje qualquer mandado de busca, qualquer pedido de interceptação telefônica ou uma prisão em flagrante, todos têm que ser comunicados ao juiz e tem que ter anuência, no caso de uma investigação, do Ministério Público e da magistratura. Isso é impossível hoje a Polícia Judiciária trabalhar sem a figura do promotor e do juiz. O que vem ocorrendo é que alguns promotores extrapolam essa ideia de investigação e acham que são o dono da investigação. E na investigação não tem dono. O delegado ele é o titular do inquérito policial, até agora, pela nossa Constituição e pelas leis ordinárias que nós temos, mas isso não significa que o Ministério Público não possa trabalhar em conjunto com o delegado de polícia. O que não pode é o Ministério Público querer sozinho investigar, porque ele não tem aquele aparato que nós temos, pessoal, experiência com investigação. A investigação não é uma coisa que se aprende na faculdade. Você não sai da faculdade de Direito e aprende a investigar. Não existe uma matéria disciplinada nesse sentido. Então o promotor ele tem que trabalhar em conjunto com a polícia judiciária e com a polícia militar para que possa, numa cidade como Coronel Vivida, Mangueirinha, desenvolver um bom trabalho. Por quê? Porque normalmente numa cidade pequena, no Paraná, nós não temos um efetivo que dê conta da situação de segurança pública na cidade. O efetivo ele é o que o Estado pode fornecer, é óbvio, estão havendo melhorias, contratações, viaturas, mas isso demanda um certo tempo. Isso vai ser refeito, mas com um certo tempo. E nesses casos, como que vai trabalhar a Polícia Civil se não tiver em consonância com a Polícia Militar, com o Ministério Público, com a magistratura? Coronel Vivida foi um caso típico disso. Nós tínhamos um relacionamento muito bom com a juíza, o promotor e com a Polícia Militar. Tantas e tantas operações foram feitas com eu entrando numa viatura da Polícia Militar e vice-versa, vocês entrando na viatura da Polícia Civil porque a viatura estava quebrada ou porque não tinha viatura suficiente, em prol do quê? Da segurança pública. Então essa união tem que existir em cidade pequena e também em cidades grandes, o que não vem ocorrendo em algumas cidades de maior porte. Existem divisões especializadas antidrogas, né? Dentro da Polícia Federal, até outro dia eu estava estudando a legislação da ABIN, a própria ABIN tem uma função institucional de combater as drogas, mas a gente não vê essa mesma função dentro do Ministério Público, como o senhor mesmo, como nós mesmos estávamos, o Tenente Mota abordou. O senhor acha que seria válido, por exemplo, dentro do Ministério Público do Paraná existe os promotores especializados, antigamente era PIC, eu não sei se hoje ainda chama-se o GAECO, mas é para crime organizado, né?
O senhor acharia interessante que dentro do Ministério Público existissem promotores especializados dentro de uma divisão de narcóticos para atuar junto com o DENARC, a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Federal e Ministério Público? Sem dúvida, ótima colocação essa, porque o Ministério Público tem especializações em várias áreas, mas não numa área imprescindível como essa. A área de narcotráfico existe uma investigação diferenciada, peculiar do que um caso de homicídio, furto, roubo. São investigações que demandam mais tempo e demandam outras medidas que são emergenciais, que dependem da atuação do Ministério Público e da magistratura. Então, o fato de ter um promotor muito mais presente e especializado, uma vara especializada naquilo, seria de grande valia para o DENARC. Pois os DENARCs, não sei se chegou ao conhecimento de vocês ainda, os DENARCs são padronizados agora. São Paulo, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul fizeram uma reunião e padronizaram as siglas DENARC. Então, todos esses estados possuem DENARCs, que nem todos os estados são unidades mistas, mas no Paraná essa unidade é mista. Nos outros estados são unidades da Polícia Civil com denominação DENARC, Divisão Estadual de Narcóticos. Doutor Adriano, uma interessante que eu estava pensando agora, como que é a carreira do DENARC? A gente sabe que na magistratura tem juiz, vai ao desembargador, na Polícia Militar tem cabo, tenente, vai subindo. Na carreira do DENARC, como que é o começo, o fim? O início da carreira do delegado de polícia, ele ingressa na carreira como delegado 4ª classe e pode chegar até a 1ª classe. São promoções por merecimento e por tempo de serviço. Dentro dessa classificação existem delegados-chefes de subdivisões, como é o caso do Dr. Gilmar aqui em Pato Branco, delegados-chefes do DENARC, como é o meu caso, de Pato Branco, tem o delegado-chefe de Maringá, do DENARC, e assim sucessivamente nos núcleos, do NURSE, por exemplo, combate de crimes econômicos, Tigre e outros órgãos. E quando tem uma operação, o doutor resolve fazer uma operação para combater, tem que avisar alguém, ao superior, como que é? Pede ordem para o juiz, como que funciona o começo de uma operação? Ordem para o juiz não, porque o juiz, nós não somos vinculados ao Poder Judiciário, né? Sim. Nós pertencemos ao Poder Executivo e o juiz não tem hierarquia sobre o delegado de polícia, isso tem que deixar bem claro, nem o Ministério Público. Nós trabalhamos em funções distintas e paralelas. Operações desencadeadas pelo DENARC, elas devem ser comunicadas ao divisional, que meu superior hierárquico é o divisional de Curitiba, pois trata-se de uma divisão estadual de narcóticos. Nós não ficamos vinculados a Pato Branco, a subdivisão de Pato Branco, nem de Beltrão, nem de Maringá, e sim é um divisional em Curitiba. Então o DENARC tem uma autonomia muito grande. Isso é um ponto positivo desses núcleos. Por quê? Porque nós temos uma verba própria, nós temos as diárias para poder os policiais poderem viajar, uma estrutura diferenciada e uma chefia desvinculada do local. Por isso que o DENARC de Pato Branco, de Maringá, de Londrina, pode atuar no estado inteiro do Paraná. Não é uma atuação local na cidade que ele está, e nem vinculado à 5ª SDP ou à 6ª SDP, etc. Essa divisional, ela seria, no caso, em outras palavras, o patrão dela seria o secretário de Segurança? Não. Também não? Nós temos um divisional. E esse divisional, hierarquicamente, ele responde a quem? Ao secretário direto. Ao secretário direto. Na verdade, existe o quê? O divisional da capital, o divisional do interior, que engloba todo o interior do Paraná, e o divisional da especializada, que seria o Dr. Cirino, em Curitiba, que responderia diretamente ao secretário de Segurança Pública. Hierarquicamente nada a ver com um exemplo com o Dr. Luiz Gilmar, mas o trabalho acontece em conjunto. Sem dúvida. O Dr. Gilmar é um parceiro aqui, e nós também somos parceiros no sentido de combater não só o tráfico, como outros crimes relacionados ao tráfico de drogas. E eu, como delegado, me coloquei à disposição dele para que possamos fazer um trabalho em conjunto, não só com o Dr. Gilmar, como com o comandante Oiti. Fui lá, fiz uma visita para ele, estou aguardando a visita dele lá na delegacia, e para que possamos fazer umas operações em conjunto, DENARC, 5ª SDP e o Batalhão da Polícia Militar aqui de Pato Branco. Quando que o DENARC foi efetivamente instalado em Pato Branco, doutor? Foi em 2005, final de 2005. Junto com a presença do delegado operacional que estava aqui, que era o doutor Silvio Rockenbach. O doutor Silvio Rockenbach, um excelente delegado,
tanto iniciou a carreira no Grupo Tigre e agora retornou ao Grupo Tigre. É um delegado diferenciado no Paraná, com inúmeros cursos operacionais e que conseguiu realizar grandes operações aqui na região e fora da região. Não existia uma mídia muito grande em cima dos trabalhos efetuados por ele. Por quê? Porque ele trabalhava em operações de grande escala em Umuarama, Cascavel, Foz do Iguaçu. Então o trabalho aqui no Sudoeste não aparecia muito. Eu entendia que a razão de ser do núcleo de Pato Branco é atuar aqui no Sudoeste. Então eu estou dando ênfase mais ao Sudoeste. Não que ele estivesse certo ou não, ou errado, mas é uma filosofia de trabalho. Nós temos essa independência. Mais caseira. Eu pretendo trabalhar mais caseiro. Aqui Pato Branco, Beltrão, Realeza, Dois Vizinhos, aqui no Sudoeste do Paraná. Quantos profissionais estão envolvidos diretamente com o DENARC hoje? Um núcleo em Pato Branco? Nós contamos com 9 policiais, entre militares e civis. 2 escrivães, que são excelentes também. Nós temos alguns inquéritos. A vantagem do DENARC também, nós não temos preso. Não existe preso alocado no DENARC. Esse preso, o DENARC efetua a prisão e é encaminhado à 5ª SDP. Nós não temos esse ônus que é cuidar de preso. E nós podemos então nos dedicar única e exclusivamente às investigações do narcotráfico. No caso, a Federal já tem, né? Ela cuida de preso também. A Federal tem alguns órgãos dela que cuidam de preso, em Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina. Enfim, e o que atrapalha a Polícia Civil e a Polícia Federal. Por quê? O preso, na verdade, não é responsabilidade da autoridade policial, judiciária, e sim de uma outra secretaria, Secretaria de Justiça. Contudo, não é uma mudança da noite para o dia. O Estado está tentando retirar esses presos das delegacias. Algumas cidades, como Foz do Iguaçu, Londrina, Curitiba, já não tem mais presos em delegacias. Então eu consigo tirar aquele policial que cuidava de presos 24 horas por dia, para que ele possa sair na rua e começar a investigar, que é o trabalho da Polícia Civil. A gente sabe, como o senhor mesmo falou, o narcotráfico traz consigo os pequenos e grandes furtos, roubos, homicídios, que são crimes que precedem o tráfico e um crime em especial que sucede o tráfico, que é a lavagem de dinheiro, né? O senhor teve uma experiência em Foz do Iguaçu. Que perfil o senhor traçaria de diferenças, assim, principais diferenças da criminalidade lá relacionada ao narcotráfico e aqui em Pato Branco relacionada ao narcotráfico? É bem diferente o narcotráfico de Foz do Iguaçu com o de Pato Branco. Pato Branco, na verdade, região, o narcotráfico ele é em menor escala aqui. E aqui é um corredor de passagem dessa droga, tanto para Santa Catarina como para São Paulo. Muita gente acha que a droga é escoada só pela BR que liga Foz do Iguaçu, Cascavel, Guarapuava. Só que, na verdade, eles estão mudando essa rota. Estão transportando em pequenos veículos quantidades menores de droga para São Paulo, pela região sudoeste aqui, até chegar lá em Guarapuava, São Paulo. Abaixo da 277. Não é mais só pela 277, agora eles estão vindo por baixo e não só a droga, como também o descaminho e o contrabando. Certo. Que normalmente estão relacionados também ao tráfico de drogas em grande escala. Cigarro, nós fizemos a maior apreensão de cigarro do sudoeste aqui, já registrada, de mais de 1.700 caixas de cigarro, que estavam vindo de Foz do Iguaçu e indo para São Paulo, aqui pela nossa região. Doutor, hoje seria possível afirmar que na cidade de Pato Branco, na região sudoeste, existem focos do PCC? O PCC está instalado em vários estados. No Paraná, nós não temos um PCC organizado. Nós temos células deles em algumas penitenciárias. Como Foz do Iguaçu, tem um indivíduo que se identifica como o chefe do PCC, mas não é um crime organizado, igual São Paulo, igual o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, etc. Mas no Paraná nós estamos começando a ter alguns focos desses indivíduos. O fato de como o Fernandinho Bramar, que esteve preso aqui em Catanduvas e outros narcotraficantes de renome até internacional, terem sido trazidos para o Paraná, isso faz com que os familiares, obviamente, acabem vindo junto, e é possível afirmar que o esquema acabe querendo vir para cá também, de alguma forma?
Ou eles comandam daqui lá no estado de origem para que a coisa não mude muito, já que lá já está, de certa forma, estruturada de forma diferente? A estrutura do PCC maior é em São Paulo, né? O PCC está muito organizado lá e está cometendo barbaridades com relação a policiais também. No Paraná nós temos pessoas já que estão investigando possíveis atuações do PCC, e a Polícia Civil e Militar do Paraná, a polícia que trabalha com inteligência, já está atenta a esse tipo de situação. Se o PCC quiser criar raízes aqui no Paraná, vai encontrar uma dificuldade maior. Certo. Hoje em São Paulo é difícil combatê-los, porque eles já estão institucionalizados lá. Aqui no Paraná, não. Então, seria O fato deles virem para cá, eles acabam até se enfraquecendo, de certa forma. Com certeza, porque eles têm que achar espaço aqui. E aqui, o espaço para eles aqui é um espaço que já está sendo monitorado. Doutor, na verdade o DENARC é um grupo especializado, de pequenos policiais, mas policiais selecionados, e que trabalham com um fator muito importante, que é a tecnologia. A Secretaria de Segurança Pública, ela proporciona condições especiais para que esses grupos realmente funcionem. Algumas situações que aconteceram até em ações da Polícia Federal, vinculando uso de algemas a mais, ou a situação até de interceptações telefônicas, o senhor acredita alguma mudança na legislação, porque algumas operações atingiram pessoas consideradas, entre aspas, importantes, possa atrapalhar a continuidade desses trabalhos? Alguma mudança na legislação que possa atrapalhar a boa continuidade do serviço que vem sendo prestado? Com certeza já está acontecendo isso. O Poder Judiciário já se encolheu um pouco com relação às investigações que vinham em andamento, investigações às vezes muito extensas. Claro, nós temos que analisar caso a caso. Existem situações que a polícia força a barra, investiga uma pessoa por 2, 3 anos com interceptação telefônica. Isso daí é totalmente incoerente e inconstitucional. Fere vários direitos constitucionais, inclusive legais. A nossa lei de interceptação telefônica, que é uma lei que já está ultrapassada, ela não previa isso. Mas ela previa a prorrogação das interceptações telefônicas. Então, alguns juízes, extrapolando isso também juntamente com autoridades policiais, deixavam investigações a 2, 3 anos de interceptação telefônica para no final das contas a pena ser muito pequena daquele crime que estava sendo investigado. Mas, de qualquer forma, hoje a tendência do Conselho Nacional de Justiça é dar uma brecada na investigação através de interceptação telefônica. Ela tem que deixar de ser o único meio para passar a ser mais um meio de investigação. Esse é o doutor Adriano Schoff, delegado de polícia, delegado do DENARC, Departamento Estadual de Narcóticos, Núcleo de Pato Branco, que vem desempenhando um trabalho bastante expressivo neste ano de 2008, desde que assumiu junto com toda a sua equipe, parceria com a Polícia Militar, e esse é o tema do nosso Itapuã em Debate desta semana. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos.